Tulha. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de dezembro de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2159, tem 4 páginas, 44 logias e 7 máximos. O tema é parapolimaticologia. A especialidade é autoevoluciologia. A definição: a parapolimaticologia é a ciência aplicada aos estudos, investigações ou pesquisas específicos, sistemáticos, paratécnicos, teáticos, atinentes à cultura pessoal, extensa, variada, evolutiva, cosmofisiológica e avançada dos evoluciólogos e serenões, homens e mulheres. A autopensionização da autoconscientização multidimensional, aquilo que nós chamamos de AM. As ideias sadias, os dicionários cerebrais analógico e poliglótico, quando extensos. A pesquisa polivalente universalista. A inteligência evolutiva vivenciada ao máximo. O dicionário de sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais. As sínteses polimáticas de contextos extrafísicos. As conexões pessoais com as centrais extrafísicas. Aqui ainda falo ainda numa série de áreas de ciência, inclusive a paraepistemologia. Agora, na parte da argumentologia acabativa, remissiologia. Nós temos aí entre os 15, auditoria da pancognição, autocompromisso multidimensional, para aculturação, para polimatia e para psiquismo intelectual. Frase enfática: o interesse das mega investigações da parapolimaticologia surge mais intensamente quando a consciência lúcida alcança a condição evolutiva, teática, do ser desassediado, permanente, total. Você já refletiu sobre a extensão e profundidade da cognição do serenão? Quais conhecimentos avançados você julga estar incluídos na parapolimaticologia? Mega análise. São 20 itens aqui que nós chamamos a atenção. Autoevoluciologia, para a culturologia, para a pensenidade, enciclopediologia, para a cerebrologia, para saber, para conhecimento, politecnia, para experiência, pancognição, omnivisão, omnicompetência, para erudição, para cienciocracia, que é o que nós tentamos colocar aqui na Cognópolis, isso aqui, para cienciocracia, autocogniciologia, holomaturologia, cosmovisiologia, para vivenciologia, cosmoconscienciologia. Uma coisa que é interessante é o seguinte: nós aqui buscamos enfatizar a paracienciocracia. Isso aí bate com as coisas lá do Sócrates, com referência ao Sócrates, mas mais o Platão, que o Platão chupou do Sócrates a ideia, mas o processo do Platão sobre o problema de ter uma sociedade dirigida pela elite intelectual, mas a sofocracia. Só que tem que aqui é diferente. Nós temos isso, a tendência a levar para esse elitismo da ciência, por isso que estou chamando a atenção, a paracienciocracia, mas de uma maneira multidimensional, isso muda tudo. O ideal é que fosse uma sofocracia junto com seria a democracia pura, né? Junto com a democracia pura. Parasofocracia, que é isso aqui que eu estou chamando, a paracienciocracia. Agora, para isso, nós precisamos daquilo que está falando lá, os paracons. Esses paracons são os megacons, ou os cons magnos multidimensionais, que no caso nosso não é propriamente multidimensional, mas eles são intermissivos. Agora, falar nisso,
Nós temos aqui um amigo nosso que pela primeira vez eu estou vendo uma notícia sobre o processo da mudança aí da eleição para o ano que vem com ele. O caso é o Jorge Samek, que é o que dirige a Itaipu, é o presidente da Itaipu. Agora, eu já perguntei para ele algumas vezes o que ele vai fazer, ele não me falou nada. Agora, aqui tem uma notícia, primeira vez pública, é preciso saber se isso é verdade. A notícia é a seguinte, é a revista Época, página 41, do dia 26, quer dizer, ela saiu faz 2 dias. Agora, a sessão é a primeiro plano. Quem é o responsável é Felipe Paturi, o repórter. Agora, ele escreveu o seguinte, tem uma foto do Paulo Bernardo. Paulo Bernardo é o marido da nossa amiga lá, que vocês sabem, a Gleisi Hoffmann. Então, ele fala o seguinte, o elétrico Paulo Bernardo. É enorme a expectativa sobre a sucessão de Jorge Samek, que deixará a presidência de Itaipu para concorrer à prefeitura de Maringá, no Paraná. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, deverá indicar seu sucessor. Parte das apostas sobre quem será escolhido recai sobre o deputado estadual Enio Ferri, o Verri, do PT. Não está descartada, porém, a hipótese de Paulo Bernardo requisitar o cargo para si próprio. Você sabe, Itaipu, todo mundo quer isso aí por causa do dinheiro que rola aí, é muito dinheiro, né, com a situação. Sobram motivos para isso. Em 2011, ele esgotou o elenco de decisões relevantes nas comunicações, aprovou regras para TVs a cabo, nomeou a nova diretoria para a Agência Nacional de Telecomunicações e abriu caminho para que os Correios criem um braço aéreo. É o caixa, e o caixa de Itaipu é gordo, reticência. É o que eu estou falando. Então, eu estou mais ou menos sabendo. Vamos ver o que é que vai dar. De qualquer maneira, é a primeira notícia que eu vejo assim, vinda a público sobre o Samek. Uma coisa para se pensar. Hein? Maringá, sai dessa. Agora, Maringá é a cidade das maiores que tem aí, né? Por causa disso, né? É maior do que aqui. Pode ser que seja algum motivo ou interesse do PT, né, nessa história, ninguém sabe. Os bastidores da política aí, no caso. Agora, voltando aqui para a nossa dimensão extrafísica, da parapolimaticologia, uma coisa séria é o para-saber, que o povo acha que nós temos aqui o bairro do saber. Então eu falei com eles, não, aqui é um para-bairro, ou para-burgo do saber. Aí é melhor, se a gente colocar o processo extrafísico, dá mais conotação da nossa realidade nessa situação. Agora, eu conto com vocês e com a sua paracerebrologia particular e grupal, para a gente ver o que faz com esse saber, para não ficar só nessa conversa, né? Falar é fácil, o processo é vivenciar. De modo que a teática é o nosso desafio. Contamos com vocês, tá certo? Paulo, aqui na página 2, paradoxologia, eu não entendi bem qual que é o paradoxo. O paradoxo das ideias inatas sadias do inversor ou inversora existencial. Sim, o processo todo é o seguinte, isso aí é um paradoxo porque ele ainda não tem muita experiência de nada aqui. No entanto, ele pode começar a ter só ideias super avançadas do ponto de vista de retrocognição. Isso é um paradoxo. Ele é anarfa aqui e pode ser erudito lá. Isso aí dá um choque. É o impacto. Tem alguma coisa nisso aí que é paradoxal. As ideias inatas sadias. Quer dizer, inexperiente com muita experiência. Com muita experiência extrafísica. Agora, então, você veja, às vezes a pessoa pode ser um acerto de cognição, mas ela ainda não tem capacidade de comunicação, que é justamente o processo da pessoa mais jovem. Ele ainda não domina uma comunicabilidade corrente, fluente, forte, intensa, mas ele pode ter conhecimento maior das coisas. Agora,
Quando eu era pequena, minha mãe me deu valor, foi justamente por aí. Ela viu o alcance. Não, esse menino fala diferente dos outros, se escutar o que é. Ele tem alguma coisa para dizer. Entendeu? É aquele negócio. A gente tem que ouvir aquelas pessoas, por mais esquisitas que elas sejam, se ela tem alguma coisa para transmitir para a gente que seja elucidativo, explicitativo, que seja de esclarecimento. Agora, eu sei que esse verbete não é para vocês, mas não é para vocês que já estão acima de evoluciólogos e serenões, é isso? Por isso que não interessa mais. Porque, na verdade, ele se relaciona justamente com isso, está aí na definição. O processo dos evoluciólogos e serenões. Professor, na página 1, em sinergismologia, no final da primeira linha, o senhor pode expandir o sinergismo, erudição paraperceptiva vasta, dicionários paracerebrais extensos? O caso todo é o seguinte: a erudição paraperceptiva vasta e os dicionários paracerebrais extensos. É justamente os casos do serenão, não? Porque ele já ampliou a erudição, porque se a pessoa não tiver isso, ela não sai daqui. Conclusão: só deixa de renascer quem for erudito multidimensional. Isso é uma conclusão básica, não tem por onde fugir. Então, mexeu só com o elétron, a pessoa nunca vai sair daqui. Ela vai ficar presa ao barro, ao pó. Ao pó voltará, ao pó ficará. Não tem saída, é pó, pó, pó. Então, veja, isso aí não tem saída. Sinergismo, erudição parapsíquica vasta. Dicionários cerebrais extensos. Então, a erudição ela é vasta porque tem dicionários cerebrais que são ricos. Senão, não seria, não é isso? Agora, o que a gente nota é justamente isso. Agora, uma coisa que a gente percebe também é o seguinte: eu vivo falando a minha vida inteira e faço uma força danada para ser assim, nem sempre eu acerto. É escutar mais e falar menos. Os serenões são assim. Eles só falam quando precisam, eles escutam tudo. Você já pensou? Então ele é uma caixa de escutar besteira. Professor é Baldo, muita bobagem que o povo fala. Professor Baldo, aqui na página 1, pensenologia, a penúltima linha, os autopensenes paragenéticos. Isso aí está onde mesmo, você falou? Na pensenologia. A pensenologia. Penúltimo os item, autopensenes paragenéticos. Sim. Os autopensenes paragenéticos são aqueles que você traz da sua paragenética, aquilo que você aprendeu nas vidas anteriores. Então você recupera, recaptura, você tem retrocognição disso, você rememora. Autolegado multidimensional seria? É o quê? Autolegado. Autoridade? Autolegado multidimensional. Sim, também é o autolegado, não há dúvida. Parafatologia, na segunda linha você fala do dicionário de sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais. Isso aqui talvez seja a coisa mais séria de tudo, porque é o que nós precisamos de alcançar. É isso aí que é aquele negócio que o serenão tem que nós não temos. Ele tem essa sinalética energética parapsíquica pessoal, que isso aí reflete nas faculdades mentais. Entende? A parte extrafísica dele. Agora, isso intensifica e dinamiza a polimatia, quer dizer, a erudição, a cultura do cara. Explica como é que é isso. Quando você quer ressaltar dicionário, o que você quer? É um dicionário que ele tem, porque não é um vocabulário.
Ele tem tanta sinalética que ele já viu tudo a respeito de tudo e todos, que é um verdadeiro dicionário. Qualquer coisa ele sabe como comunicar. Então, por exemplo, eu penso assim, um serenão, ele sabe como mexer com a ameba. E sabe como mexer com o evoluciólogo. Entre a ameba e o evoluciólogo é que vai todo um elenco, uma gama de manifestações impressionante que forma esse dicionário sinalético. Agora, tudo isso não é um processo de fala, é de energia. Por quê? O serenão, o próprio evoluciólogo já começa a ser assim, mas o serenão, ele se manifesta mais por energia e não pela fala. Agora, eu estou falando conscientemente. Alguns de vocês já estão começando a agir desse modo. Entende? Eu trabalho mais com energia do que com conversa. O trabalho todo é esse. O que é a TENEPS? Trabalho de energia sem conversa. O que é o FIEX? Pior ainda. Que o FIEX é como se fosse uma TENEPS grupal. Ela se amplia. Agora, vocês vejam se tem lógica tudo isso que nós estamos falando nesse nível. Parece que hoje, por exemplo, a gente veio aqui para ter uma tertúlia extemporânea. Isso aí, com ela ou sem ela, você vive tal e qual, não vai resolver nada, parece filosófico, mas não é. É para fazer o quê? Fazer a automentalização, a autopercepção, e a coisa mais séria, é você adquirir algum nível de convicção a respeito dessa realidade polimática, erudita, de cultivo. Então, é o cultivo da cultura que interessa, a chamada paracultivo da paracultura. Isso é a paraculturologia. Tudo isso aqui. Agora, vocês veem que eu preciso mesmo das palavras grandes, porque senão não resolve. Para falar desses assuntos assim avançados, como é que faz? Agora, então, aqui tem muita coisa para se pensar. Por exemplo, aquelas 15 coisas que eu falo, pode ser colocado tudo aqui dentro, que cabe todas elas. E eu falo alguma delas aqui, ó. Equilibriologia, eu falo, euristicologia, paraepistemologia, tem alguma serenologia, erudiciologia, parapercepciologia, policarmologia. Só policarmologia já engloba isso tudo aí. Você está claro isso aí? Então aí a gente pode falar no sobrepairamento, a auto-inconflitividade, auto-incorruptibilidade, autocosmoeticologia. Então, na verdade, esse dicionário seria, quer dizer, o conjunto de significações que o serenão tem de tudo, né? Tem. Dessa realidade toda aqui. Ele tem isso. A gente poderia falar que é um dicionário enciclopédico. Enciclopédico. É grande, é vasto. Ou seja, é grandalhão. Quando ele inserir o último verbete, ele pode cair fora. Não, agora isso é que eu deixaria. É esse que eu quero saber, esse último. Qual é o último verbete? É aquele negócio. Esse seria o último trafar que dominou. Mas você tem ideia? Então ele vai falar assim, não, é o Cicuricício. Então, entendi tudo. É mateológico pra gente. Sei lá, né? Para nós é mateológico, não deve precisar de ver, né? Mas seria isso, né? Se a gente fizer essa metáfora. Para mim é isso. Com o último verbete, ele. Agora ele vai chegar para você e falar assim: você usa poucas letras, são só 26. Só usa um alfabeto. Não, ele não fala isso. Vai falar: são só 26 letras que você usa, muito pouco. Isso é para dar uma ideia, né, do processo, do alcance, vamos dizer, da materialização do comunicado. Como é que fica? Materializar o comunicado. Agora, aí então, ele quer dizer isso por causa do consciencialismo, né? Porque chega nesse ponto, esse dicionário, por exemplo, é de consciencialismo. Então, como é que você materializa? Aí eu teria que perguntar para o Everton, como é que você faz para fazer um dicionário enciclopédico de consciencialismo? É fácil. Para ele é fácil. Não, mandrake mágico.
Mas vocês estão começando a entender esse nível de elaboração do pensamento, né? Isso até um certo ponto nada mais é do que uma elucubração, mas tem sua razão de ser. Valdo. Você quer falar? Página 1, atributologia. Predomina das percepções extrasensoriais, notadamente o autodiscernimento. O autodiscernimento, ele precede aí a auto-organização? Como é que é? Põe o negócio na boca, senão a gente não escuta. O autodiscernimento, ele precede, ele supera aí a auto-organização da consciência? O autodiscernimento dele, ele passa por cima de tudo isso. Agora, as percepções extrasensoriais aqui no caso, elas são inevitáveis, devido à inteligência evolutiva. Que a inteligência evolutiva aí não é essa nossa comum aqui. É uma inteligência a mega, a máxima, aquela que está no top. Que a inteligência evolutiva é a inteligência mais composta e, vamos dizer, sofisticada e complexa, mais avançada, evoluída que nós temos. É um conjunto de várias inteligências ao mesmo tempo. Do jeito, por exemplo, que a pangrafia é um conjunto de parafenômenos simultâneos, a inteligência evolutiva é um conjunto de módulos da sua inteligência. Então, isso muda tudo. Do mesmo modo também que a gente fala, por exemplo, a cosvisão é um conjunto de tudo que você já viu na monovisão. Na hora que junta, você tem aquilo simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, essas condições pluralizantes, atacadistas, fazem com que a gente corte o varejo. Você vai ficar só no atacado. Então, você deixa o singular para ir para a pluralização de tudo. Então, todas as suas abordagens começam a ficar muito mais sofisticadas. Entende? O que você queria? Valdo, considerando o serenão, hoje nós vivemos uma fartura de acesso a conhecimentos, registros desses conhecimentos. Mas são conhecimentos ainda muito rudimentares perante o processo da extrafisicalidade. Eu acho que é isso. Em relação a um serenão que não teve, ele na vida humana passou pela escassez. Então o ponto dele é esse conhecimento extrafísico geral? Não, é o ponto de nós todos. Você tem que entender aí o processo da evolução. Você só deixa de ter a série X e se torna consciência livre quando você souber tudo que a intrafisicalidade ou a fisicalidade ou a materiologia pode oferecer a você. Enquanto você tem ainda alguma coisa que aprender com a materiologia, você ainda tem que renascer aqui. Então, por exemplo, na hora que tem a materiologia da ciência convencional, que só pensa no elétron, eles estão apegados ao curso pré-maternal. Você está entendendo? Eles não querem ir para o curso secundário, para depois alcançar o superior. Então, é uma perda de tempo danada com isso. E, quanto tempo que a ciência está nisso? Já vão para quase 300 anos, mais sério. Agora, vai chegar um ponto que eles vão começar a ver que o importante é estudar o próprio ego do pesquisador. É por aí que a pessoa deslancha. E outra coisa, o importante é você fazer uma pesquisa a partir de você mesmo. Você é o agente e é o objeto da pesquisa. Eles não querem saber disso. Que quer dizer que o serenão começou com isso bem antes de todo mundo. Conclusão. A ciência é uma lástima para nós. Que ela está batendo na porta e não entra nunca. Na realidade, nhoque, who is there? Quem é que está aí? Mas fica só nisso. Eles não entram, eles não jogam a porta no chão. Agora nós aqui não, nós queremos acabar com a porta, janela, parede, devassar tudo, abrir tudo para a gente entender tudo que é que tem a nosso respeito e a nossa evolução. Agora tudo é o seguinte, é muita bitola que está em cima dessas personalidades todas e é muito difícil. Você olha, a maior bitola que nós temos para estudar, de bitolação assim que dá pena, é o panjudaísmo. Eles já estão para 5 milênios pensando do mesmo jeito.
Agora estão brigando lá, os fundamentalistas. Ontem eu vi na televisão, os caras tudo de cabelinho enrolado, com aquele chapéu, tudo preto, aquele negócio todo, no chão, brigando com a polícia. No chão. Por quê? Eles não querem que as mulheres fiquem paradas na frente lá da sinagoga. Não quer que a mulher apareça com os braços. Não pode mostrar os braços. Quer dizer, estão pensando igualzinho os primos deles, os árabes, que a mulher não pode mostrar o ginossoma de modo algum, nem braço, nem perna, nem o pé, nada. Agora, coitada, né? As mulheres são obrigadas a mostrar os olhos, porque elas não podem ser cegas, né? Então, alguma coisa tem que aparecer. Por isso que fica lá com as burcas. É só ver aquele vislumbre, dá até um olho lá atrás. Agora, veja, os judeus que estão combatendo esse povo, está tudo do mesmo jeito. Ontem estava lá, os caras tudo. Agora, o melhor da história é o seguinte: o cara chegou, né, derrubou, e o chapéu dele caiu no chão. Na mesma hora ele pegou. Ele não estava incomodando de quebrar a perna, ele queria era colocar o chapéu na cabeça. Olha, a cena é impressionante. Eles não falaram nada disso. Os repórteres também não devem querer falar uma coisa dessa, porque vai muito contra, né? Aí Israel vai dar em cima deles. Acaba com a mídia, porque eles é que dominam a mídia internacional. Nós aqui ainda não temos o pan-judaísmo dominando o online, senão nós estamos perdidos. Viva a internet, sabe? Senão nós estamos perdidos. Mas agora, isso tudo aí é uma coisa para se pensar. Essa bitola de 5 milênios. Olha só, esse é o fundamentalismo judaico brabo dos judeus. É o pan-judaísmo. Não é fácil. Paulo, se tem uma ideia de que uma consciência... Eu não estou entendendo. Se tem alguma ideia, existe uma ideia de quantos anos ou que seja, devem ter aparecido os primeiros serenões? Ah, não. Você tem que lembrar, isso aí eu acho secundário. Pelo seguinte, tem outros planetas que já tiveram serenão. Ok, porque a minha linha... A gente nunca sabe. A linha de... É bobagem querer comparar a Terra como unidade medida. Aqui não é unidade medida de nada. Pode ser só do atraso. Aí serve. Não, seguindo aquela linha que você falou de... o serenão é aquele que já dominou tudo que é material da vida humana. Essa dimensão material. Okay. Escuta, você pode descer, não faz mal aqui, ninguém está filmando. E a gente dá para escutar. Ele está ali com toda uma educação impressionante, fazendo pose em cima do corrimão. O que é isso? Professor Baldo, sim. Aqui na efeitologia, página 2, o último item, o efeito halo da cultura parapsíquica sobre a consecução da autoproecção. Aí é o seguinte: se você tem uma cultura parapsíquica mais expandida, você vai dinamizar a realização da sua programação existencial. É isso que a gente quer dizer. Quanto mais a pessoa tem noção da extrafisicalidade e da parapercepciologia, melhor para ela fazer interassistência aqui. A interassistencialidade. Aqui na interaciologia, na segunda linha, a interação para polimatia, poliparapsiquismo. Esse poliparapsiquismo está referido à cultura parapsíquica? O poliparapsiquismo é a hora que você mexe da pangrafia para mais e chega na cosmoconscienciologia. Então é tudo aquilo que é grandão. Esse verbete é baseado tudo naquilo que eu acabei de falar aí. É no atacadismo, na visão abrangente, na cosmovisão, no plural. Ele não é simples. Entende? A ideia toda aqui é abrangente, é mais coletiva, é mais abarcante, é mais universal, é mais cósmica. O poliparapsiquismo estaria refletindo a cultura parapsíquica? É tudo que você tem. A cultura sai de baixo. Mais coisa, além daquilo. Tudo isso. É o caminho. Deixa eu te perguntar. A pessoa, sem que saia um pouco do próprio ego, né, do egão,
tendo um pouco dessa centrifugação do ego já feita, ela não consegue admitir a paraepistemologia, né? Essa indissociação entre eu e o objeto e sujeito. Se ela tem lucidez, ela acaba admitindo os parafatos, né? A paracondição, ou se você quiser, o holopensene propriamente extrafísico, ela começa a entender isso. Sim, mas para chegar nesse grau de autocompreensão, ou de compreensão maior dessa realidade de indissociabilidade, que faz parte da paraepistemologia, né? Mas ela tem que entender o processo de parapercepção mesmo. Sim, mas mesmo que seja muito inteligente, se não sai um pouco do próprio ego, não consegue. Não, no início a coisa é pequena, não tem jeito, tem que sair. Agora, chega num ponto que o ego não tem mais razão de ser. Você não se preocupa mais com isso. Você quer ser algo na totalidade, que é a tudologia que nós falamos. Então aí é que vem o processo da mini peça do Max Mecanismo. Porque todo mundo, a tendência é ser o leão. Você está entendendo? É a maxi peça do mini mecanismo. Depois ali é que vai. Para mudar isso não é fácil, porque é uma alteração de extremos. Então, sai do 8, vai para o 8.000. Você, outro dia, eu vi, você estava dizendo da autoidentificação mais com o maximecanismo, por exemplo, assistencial, do que com o próprio ego. Do exercício diário disso. Né? Para mim, o que eu escuto mais é isso. Eu não escuto o Valdo, de modo algum. Nem escuto também, em primeiro lugar, o Zéfiro. Porque o Zéfiro seria uma espécie de alter ego para a gente. Sim. Mas eu não dou valor. Tem que mais o que eu quero ouvir é do transmentor para cima. Para cima que eu estou falando, quer dizer, evolutivamente. Que no final das contas. Adiante. Sim, mas no final das contas, isso aí está. No final das contas é a gente mesmo, né? Só que através do mecanismo assistencial. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nesse binômio que tem aqui, não vou nem ver aqui. Binômio de omnivisão, né? Cosmo-omnivisão. Monovisão e cosmovisão. Sim, mas tem um outro que você botou. Esse é um crescendo. Esse é um crescendo. A evolução é isso. Isso aí é um sinônimo, ou síntese da evolução. Que é um sinônimo de parapolimatia também, né? Psicologia. Agora, quando você fala da competência, da competência ligada, sei lá, alcançar e manter essa omnivisão, né? É porque depende de alcançar, manter, mas vivenciar. Vivenciar, então, porque depende de uma maneira né? teática. Então, a competência da vivência permanente. Você pode ter uma noção muito grande de um determinado fenômeno ou uma realidade cósmica e usar aquilo contra as pessoas. Agora, o processo é usar isso com lucidez, cosmoeticamente, de uma maneira teórica e vivenciada, prática. Isso aí é que é o difícil, que é o que eu me bato aqui nessas coisas todas. Tudo que a gente está fazendo na enciclopédia é para isso. Então, isso considerando também que está dentro da harmonia cósmica, né? Da cosmoética, né? Agora, então, isso que eu te perguntei uma vez, isso é que dá sustentabilidade, né? Esse exercício de... Não, isso é que te dá... Mental somático nesse... Autossuficiência, autoconfiança, eliminação de conflito, eliminação de dúvidas amargurantes. Você está entendendo? Tudo isso desaparece. Então, a vida começa a não ter mais problemas maiores. Entende? O problema é a ignorância. Aí a pessoa começa a pensar só na ignorância. Não, disso aí eu ignoro, então eu preciso saber. Então ela começa a puxar fio da meada por todo lado, para diminuir a ignorância. Porque o pessoal está dizendo agora que quando você cai na ignorância, ou naquilo que você ignora, você entra naquilo. Porque o pessoal aí da ciência está dizendo agora, não sei onde foi que eu li isso outro dia, mas que a ignorância dá prazer. Pois é. Né? Que o sujeito entrou naquilo, então mesmo desconhecendo, ele não quer sair. Porque tem gente que não quer sair disso de modo algum. Agora veja, a religião se baseia nisso. Você tem que saber muita coisa daquilo que nós falamos para você, mas não deve estudar aquilo que está fora. Então, você tem que permanecer a pessoa numa ignorância dócil para ela ser genuflexa. Ela ficar de joelho e atender a escravidão. É isso aí. Por exemplo, a escravidão era assim. Os escravos não podiam estudar muito, eles não eram poliglotas.
Entendendo? Então era só dialeto africano, aquela história toda no meio deles. Nunca estudava muito, para não sair, porque se a pessoa estuda um pouco mais, ela se liberta da escravatura. Então o processo da religião é assim, a escravidão é assim, e a ciência convencional é assim. Essa última é que é a pior, porque esses caras já têm lucidez. Esse já faz isso de caso muito mais pensado que na religião. A hora, por exemplo, que eles fazem uma guerra de nervo para o cara chegar no mestrado, para criar problema para ele. Doutorado, a mesma coisa. É que no doutorado a guerra de nervo é grande, mas o cara também já tem experiência do mestrado. Então ele engole a situação. Então, isso tudo, eu acho que é uma das coisas mais espúrias que uma pessoa pode fazer. Mas então, é por causa de egoísmo que o pessoal não consegue transcender essa barreira desse paradigma. Né? Só esse ano que está terminando, eu atingi umas 20 pessoas que chegaram e falaram assim, vem cá, você está com a síndrome do mestrado. Como é que você sabe? Você está fazendo mestrado, você está com algum problema. Estou. Por causa de burnout. Só da pessoa chegar. É uma espécie de burnout. Por causa de uma pessoa chegar. Agora veja, esse burnout não é mais de infantis, mas é de maduros, de adultos que fazem o negócio. Agora veja, a ciência é baseada nisso. Isso uma pessoa então, não surta, é um tal de rasgar seda quando tem interesse. E acotovelar tudo. A pessoa sobe acotovelando todo mundo. Na base da para transcender esse positivismo, entrar nessa para-epistemologia, na para-polimatia, ter que, no final das contas, mesmo sendo sofisticadazinha dentro da ciência material, saiu do egão um pouco, senão não... Não, e a maior prova que a gente tem é o seguinte, mesmo aqueles que são gênios, que já têm uma certa lucidez grande, olha só o Jobs, o amigo de seu lá, ele brigou com todo mundo, fez besteira, foi lá na Índia, fez uma opção de bobagem, usou tóxico, usou LSD, o ácido lisérgico, terrível, que aquilo torra o cara. Ele teve câncer, foi por causa disso, que aquilo altera tudo com o tempo. Agora, então, veja, uma lucidez, e o cara desviou tudo. E as brigas dele com todo mundo, o jeito dele agir, o processo dele. Agora veja, um gênio, é considerado um dos maiores gênios desse século. Não, é bom, né? Cara, é muito bom. Né? Então veja. Agora, então, e a vovozinha, vai bem? Agora, então, o sujeito saber e poder sobreparar, né, dentro da polimatia, para a polimatia dele, todo esse processo de ignorância, da intrafisicalidade, com o saber, e tendo um percentual alto de vivência para se manter nisso. Né? Essa é a competência. Agora, né? É uma competência que não pode fazer isso que o povo está fazendo. Na época da Maria Antonieta, eram os brioches. É preciso de pão e circo para acalmar o povo. Atualmente, o pão e circo chama celular, não sei o que é, aplicativo, não sei o que, iPad. Isso é o brioche da temporada. Android. Temporada, hein? É do período. É uma vergonha isso tudo. É uma vergonha. Mas você... Agora, comigo, aqui os brioches são outros, é o para-brioche. Vamos estudar. É o para-pão e o para-circo. Isso aqui, ó, é o nosso circo. Sim, a plateia. Mas, de qualquer forma, aqui você tem que usar os meios que você tem dentro do... Aqui é o picadeiro. Né? Nesse picadeiro, eu falo para a plateia. E aqui nós temos o nosso circo armado. Venerável e adorável público. Para público. Sim, mas você tem que usar os meios que você tem no presente, né? No momento também, fazer... Não, a gente usa aquilo que a gente pode, né? Vamos fazer força, sem entrar nos direitos das outras consciências, respeitando o direito de todo mundo. O pior nosso é que ainda tem outra coisa, a gente tem que respeitar as consciências e as consciências. Não só a plateia aqui, como a para-plateia também, extrafísica. Bobo daquele que não respeita a plateia, porque aí vem os assediadores tomar conta dele, né? Temos que respeitar. Você jamais pode ajudar uma pessoa que está doente se não respeitar a doença e o doente. Tem que ter um respeito, porque senão a sua ajuda não vai funcionar. Ela não vai ser boa, você não vai ser nem entendido direito. Temos que entender a doença e o doente. Então, a mesma coisa é aqui. E nós temos que ver que existem as paradoenças e os paradoentes.
O que você queria mais? Voltando àquela questão do serenão, existe discordância entre os serenões? Isso eu não sei, né? O problema todo eu não acho que tenha essa discordância, não. Existe ainda do jeito que tem entre nós, é o processo da ignorância. Por exemplo, eu e você, nós nunca brigamos para valer, ninguém nunca deu tapa na cara, mas nós vivemos perguntando um ao outro. É ou não é? Você mesmo hoje não trouxe lá um negócio escrito para eu ler? Foi eu que pedi. Você pensa bem, então isso é que existe. Até que ponto que isso seria uma discussão? Uma discussão nobre. Entendeu? Então, nesse caso, eu acho que tem. Porque, às vezes, o serenão, ele embarcou por esse viés, uma vertente aqui, que aquele outro entrou naquele. Os dois não se conhecem do ponto de vista de vertente. Eles têm que entender. E também tem a diferença do serenão que está começando calouro e aquele que já está na... O serenão X estudou a galáxia, o serenão X estudou a galáxia Y. Está doutor na galáxia. O outro estudou a galáxia D. Você está entendendo? Que é aquela dentro do abecedário, que é das menores que tem. Então, aquele grandão que estudou mais, ele vai ter mais noção daquilo. Mas vai ter uma série de condições que aquelas galáxias têm habitantes diferentes. Às vezes tem uma orientação, por exemplo, da parte humanoide, usando aqui a nossa expressão, a parte do fisicalismo, diferente de uma da outra. Aí a hora que aquele lá do D fala uma bobagem, o outro aqui vai, não, esse negócio não é assim, existe isso e tal. Então, quer dizer, esse nível ainda não dá para eu conversar, nem com vocês, nem com eles, porque eu não sei nada. Sim. Esse eu sou ignorantão total. Mas em tese, então... Obtusão. Então, em tese, a gente pode supor que mesmo entre eles pode haver uma discordância, algum grau de discordância. Mas tem por causa da ignorância. Eles ainda têm ainda aquele 0,000001% de ignorância sobre aquele assunto. Então, como é que fica? Uma outra coisa. Serenão jejuno é uma coisa. Um serenão veterano é outra então. Mas eu pergunto isso também. Eu desejo que vocês se tornem serenões veteranos. Mais peça possível. Olha, o jejuno já está bom para começar, né? Já nada de ter pouco. A gente nunca pode fazer um sonho dourado de consumo pequeno. A gente tem que pensar no sonho dourado de consumo o máximo possível que você é capaz de conceber. Eu pergunto o seguinte, porque mesmo um que é jejum e o outro que é calor, esse que é jejum não poderia simplesmente, não vou discordar. A maioria só vai discordar quando tem algum motivo muito sério. Então, é isso que eu queria saber. Que às vezes uma explicitação de um pequeno ponto dele vai clarear 20 pontos para ele. Aí a coisa muda, ele entra nessa, ele não é bobo. O problema todo aí é de, vamos dizer, ponderação do valor. Então, a qualificação. Qual o percentual de qualificação da elucidação? Olha só o que eu estou falando. Vamos entender. Qual o percentual de qualificação da elucidação em foco, daquilo que está sendo debatido por eles? Aquele objetivo do momento, sem sair do megafoco, mas, pelo contrário, adentrando o olho do furacão do megafoco, para que, às vezes, você vai chegar num ponto que esclarece tudo para ele. Isso muitas vezes acontece comigo com os amparadores. Que passa ponto, eles falam uma coisa, o pior não é isso. O pior é que eles falam para mim uma palavra que eu já sei, já usei, já escrevi, já debati tudo aquilo. No entanto, ele colocou a palavra dentro de um contexto que eu nunca tinha pensado. Mas é aquele caso que você fala... Muda tudo. A verpom aparece. É aquele caso que você sempre cita do vínculo consciencial, né? Que você estava escrevendo um negócio, alguém gritou lá, vínculo. Pois é, não. Você já conhecia, mas ali encaixou para você. Uma loucura, mas ali foi serenão através de uma consciência. Então, uma mulher que falou mas seria um exemplo disso. A mulher disso. que está aí trabalhando conosco. Então. Entendeu? E ela falou aquilo, eu nunca falei que foi ela que falou, nem nada. Nunca falei na hora também para ninguém. Fiquei quieto. Não, chupei a ideia sem falar com ninguém. Um furto. Quer dizer, furto, sabotagem, né? Furto ideativo. Eu sabotei a ideia da pessoa.
Agora, nessa linha de questionamento, classicamente o processo de inferência, a gente tem, desde a filosofia antiga, né, o processo da dedução, silogismo, a questão da indução, que a ciência foi se basear muito mais na indução. Mais recentemente se fala da abdução, principalmente pela semiótica. E aí eu pergunto, pelo que você já viu, existe algum outro processo de inferência dentro disso? Quer dizer, a que a gente ainda não enxergou, não, além dessas? Para falar a verdade, o que eu vejo, há uma expansão dessa realidade máxima dentro de um processo que nós ainda não entendemos, que é isso que eu falo do serenão. Então, por exemplo, um nível de hiperacuidade que seja a hiper, ultra, holo, para, mega acuidade. Entendeu? Tudo junto, uma coisa só. Então, é um nível de elucidação, ou de esclarecimento, ou de holomaturologia, que nós ainda não temos capacidade de conceber isso. Agora, eu vou te contar uma coisa. Para mim, muitas dessas coisas, quando chega na materiologia, não há mais linguagem para nós. Nós ainda não temos mais linguagem para a materiologia. Então, por que é a minha ânsia de explicitar as coisas em conjunto, tudo aquilo que seja complexo, mas colocar num nome só, que é a Sesc Pedais? É justamente observando isso aí. Porque chega num certo ponto que não tem mais jeito. Daí o neologismo. Então, a coisa mais séria é o paradoxo. Quanto mais se avança nesse conhecimento multidimensional, mais as palavras são extensas, tudo tipo alemão. Agora, para aquilo desaparecer depois. Então, ela cresce, até sumir tudo uma vez. Aí vem o consciência. Então, é um crescimento também junto com a gente. As palavras crescem com a sua sapiência. O sapientíssimo, como eles chamam, né? Que o serenão é o sapientíssimos. Homo sapiens sapientíssimos. Então você veja, eles já julgaram as Sesc Pedais fora. Eu estou nesse nível das Sesc Pedais. Estou tentando colocar vocês no meu partido, sabe, dentro da minha raia, para a gente entender. Agora, depois vocês têm que julgar isso tudo fora. Então, conclusão, a maioria de tudo que eu falo aqui vai desaparecer. E eu desejo que desapareça o mais depressa possível na cabeça de vocês, no seu paracérebro, o mais depressa possível. Dominar para descartar. Agora veja, vocês querem paradoxo maior do que esse? Eu chego aqui e faço o meu striptease de suicida. Suicida intelectual. É ou não é? Não é isso? No entanto, olha a lógica que tem aqui. Isso, gente, tudo é para polimaticologia. Pessoal, só para fechar aqui. Quando você fala hiperacuidade, entendendo o que você colocou, pelo menos eu entendo assim, hiperacuidade... É aquela agudez. Então, você... Aqui, a holoagudez. É um processo de captação de tudo. A hololucidologia, é outro nome. Então, mas eu entendo dessa forma, quer dizer, eu consigo abarcar, né, todas as variáveis possíveis e tal. Então, você está abarcando do ponto de vista da percepção. Mas eu pergunto do ponto de vista da inferência. Você já chegou a refletir alguma coisa sobre isso? Que é, como é que ele trabalha com aquela informação e chega a determinadas conclusões? Em todos esses casos que a própria ciência já estuda, a metodologia da ciência já mostra. Então, mas teria alguma coisa... O problema da indução, você está entendendo? Então, por isso que eu falei, dedução, indução, abdução. Mas você acha que teria alguma coisa além disso? A tese, a antítese, síntese. Que é a dialética. E outra coisa, o processo da dialética. Mas não é só dialética. Aí é exegética, hermenêutica, analiticologia, tudo isso tem que pôr junto. Eu já escrevi muito sobre essas coisas, né? Agora, a epistemologia é que tem mais paciência para olhar essas coisas. A epistemologia. Aí então tem que começar a pensar. Eles agora, por exemplo, na ciência convencional, estão dando muito valor para a epigenética. Vocês já viram, né? Vamos ver se, através disso, você chega na para. Sai da EP e chega na paragenética. Eles estão falando muito na EP. Agora, eu já falo na paragenética há dezenas de anos. Você poderia fazer uma correlação disso que você falou, da transcendência da linguagem, da cosmoconsciência, do conscienciês, com a questão do paracérebro dicionarizado?
Você fala. Como que é essa evolução do paracérebro dicionarizado? Você faz, a hora que o seu paracérebro não cabe mais, sabe, as entradas, não cabe mais verbete. Tudo você pensar, aí aquilo não tem mais noção, não interessa mais. Você risca tudo do mapa, fica com consciência esse. Então o processo da conceptualização, o problema de concepção, o problema de fazer a integração dessa cognição alcança um outro nível, que é o que eles pensam assim. Agora é lógico, eles não vão perder todo esse conhecimento, desse linguajar, o processo de tudo quanto é, você está entendendo, poliglotismo que eles têm, não. O problema é, não interessa mais. É igual você, por exemplo, às vezes para você não interessa mais nada, ou a tabuada das primeiras aulas que você teve. Adição, subtração, divisão, multiplicação. Você não usa isso muito mais. Não interessa. Então a mesma coisa eles vão fazer, eles devem estar fazendo com isso. Então o que a gente nota com eles é uma irradiação sempre por atacado da comunicação. Então, a hora que chega a monja, igual minha filha, uma criança bonita, linda ali, na adolescência, e ela chega e faz uma pose e olha para mim, eu entendo toda a mensagem que ela está falando. Como é que é isso? Que telepatia é essa? É uma paratelepatia. Ela nem mexeu com a boca, que eu podia fazer uma linguagem labial, né? Vamos ler. Mas não, nada. Então você veja, há uma capacidade enorme de comunicação silenciosa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a força presencial, nesse caso, adquire um outro contexto. Força presencial. Então, por exemplo, eu procuro ter essa força presencial com algumas coisas. A hora que vem um gato e fica comigo, eu olho para ele e jogo energia nele. Isso é a força presencial. Ou uma criança que está aí, eu olho para ver se eu consigo fazer uma telepatia, nem que seja energética apenas. Você sabe, telepatia é a transmissão de pensamento, ou o transimento de pensação. Não é assim que o povo fala? Então você veja bem, o que é que se passa? Pensamento é pensene, pensene é energia. Então você esquece da ideia, esquece da emoção, do pensene. O pen e o sen você exclui. Fica com o N. O N, você já começa a ter. A hora que você pegar, através dessa energia, você passa para a emoção, lá do seu objeto, e depois você passa para a ideia, o pensamento. Então, para mim, o que eles fazem com a gente é isso. Quer dizer, a monja, durante muito tempo, ela foi criando a minha consciência para entender a ela sem precisar de falar. Entendeu como é que é? Porque no início tudo ela falava desse jeito, eu não entendia nada. Hoje eu já entendo um pouco. Então, o processo todo de vivência deve ser isso, com todo mundo. É um sobrepairamento que vai se ampliando. Cada vez vai distanciando mais de tudo até que se... Agora, você vai pluralizando. Então, por exemplo, a hora que eu falo que vocês são polivalentes e versáteis, é muito mais do que isso. Vocês são parapolivalentes e paraversáteis. Mas eu tenho que ir devagar, porque senão vocês vão procurar assim, não, onde é que eu estou? Onde é que está isso que ele falou que eu tenho? E a pessoa não acha, fica meio chato. Então eu vou com calma para a própria pessoa se descobrir. Então ela faz a autocura. A autocura da ignorância, né? Que é o processo mais sério. Não tem jeito da gente fazer a autocura pela heterocura. Por isso que eu falo, ninguém cura ninguém. É só a pessoa que se cura a si mesma. Mas você não cura outrem. A gente faz muita força na medicina, na área da saúde, essas coisas todas, mas você não cura ninguém. O cara vem, aí você chega lá e faz uma cirurgia no dedão dele. É o hálux do lado direito. Amanhã ele quebra o outro hálux do pé esquerdo. Você não curou nada. Ele devia dar um jeito de evitar de quebrar o dedo.
Então, autocura, só existe autocura, não existe heterocura. A mesma coisa aí. Então, a primeira coisa, toda vez que você notar alguém, seja com sim ou com ex, que pode enriquecer alguma ideia sua, presta atenção em tudo, porque a sua assimilação é que manda. Olha tudo que você pode tirar proveito disso. Explore aquele momento, aquela condição, aquela consciência, que você só lucra com isso. É a vida. Por isso que eu acho, por exemplo, a hora que eu vejo que aqui já o transventor já apareceu algumas vezes aí para mim, com essa coisa toda, eu não posso perder uma condição dessa. Agora, tem pena de certos amigos meus que nunca vieram aqui para ter um contato com esse. Porque se ele vem, ele entrando nesse holopensene, ele já está batendo na porta para entrar. Entende? Aí a gente pode falar, welcome to the club, né? Mas do jeito que está aqui, não dá. Welcome aboard, né? Entra no navio. O navio é o holopensene, mas é difícil. E a gente, você não pode estar convidando o povo todo, está passando na rua para entrar no clube. Não adianta. Então nós temos que entender esse nível, começar a cogitar. Isso aqui nada mais é do que uma cogitação em nível elevado de ideias avançadinhas do ponto de vista evolutivo. E é o que a gente precisa. Agora, o que é melhor dessa história aqui, que eu não coloquei aqui, para polimaticologia, eu não coloquei serenologia, não. Eu coloquei autoevoluciologia. Não é para o serenão, porque não precisa disso. Quem precisa somos nós, é você, você. Eu em primeiro lugar, né? Segundo você, né? É pelo meu egoísmo. É isso? Professor, sim. Letra B aqui em cima. Na primeira página, na sinergismologia, poderia comentar o segundo sinergismo? Sinergismo, erudição para perceptiva vasta, dicionários para cerebrais extensos? Esse nós já comentamos, você chegou agora há pouco, né? Mas o caso todo é o seguinte, deixa eu expor aí mais uma vez. A erudição para perceptiva vasta é a hora que a pessoa já começa a usar, por exemplo, um livro da pangrafia, uma TENEPS para caminhar para o FIEX, e um processo que ela já entende e já está procurando ser um ser desperto. Isso seria erudição para perceptiva mais avançadinha. Agora, com isso, para chegar a isso, e em relação ou decorrência disso como um efeito, os dicionários paracerebrais da pessoa ficam cada vez mais extensos. Eu não estou falando de dicionário cerebral, paracerebral. Então, veja, você vai começar a ter mais autorretrocognição, de intermissão, de vidas anteriores, de grandes entreveros, ou interlocuções, ou contatos com consciências mais avançadinhas. Então, isso tudo começa a mudar totalmente. É por aí que a gente tem que entender. Então, veja, há uma interação positiva, evolutiva, potencializadora da sua erudição, da parapercepciologia, com os processos todos do seu acervo do paracérebro. Então, a sua paracerebologia, ela se dilata, ela se expande, se enriquece tudo isso mais. E dá para dizer que o dicionário paracerebral começa a ficar mais extenso ou mais avançado quando é por aí. Não tem jeito. Aqui, a minha conclusão. Agora eu vou te dar também a minha hipótese, pessoal. Você não vai no meu bico. Tudo vocês têm que ponderar e seguir o princípio da descrença. Mas eu acho o seguinte: não dá para uma pessoa alcançar um paracérebro atuante aqui, com a pessoa sabendo da coisa toda, sem parapsiquismo. Porque paracérebro já mostra que é o parapsiquismo, não é o cérebro comum. Então não tem jeito de você acessar o paracérebro sem parapercepciologia. A mesma coisa, não tem jeito de você acessar centrais extrafísicas sem a extrafisicalidade, é uma coisa óbvia. Você tem que ir até lá. Ou vem um amparador e traz de lá até você.
Mas não dá para você ficar na matéria, só com a matéria, para entender o processo extrafísico. Não dá. Mas tem que abrir o caminho, abrir a porta, abrir... Não tem jeito. O sendeiro, como o povo gosta de falar, é o caminho. A retrocognição intermissiva seria um ponto marcante desse dicionário paracerebral? Isso aí seria um top, né? Se a pessoa lembra de alguma coisa da intermissão, ela deve parar para ficar só com aquilo e pensar muito. A melhor reflexão de autorreflexão de 5 horas seria essa. Não, eu tive aí um glimpse, uma insinuação, um lampejo, um vestígio de alguma coisa passou na minha cabeça que eu acho que é do curso intermissivo. A pessoa devia ficar 5 horas pensando naquilo. Que ela vai, com as 5 horas, é possível que ela vai puxar o fio da meada para ver o resto. E outra coisa, retrocognição, você sabe, eu já tenho a técnica disso, faz meio século que eu falo como é que é. Primeiro você tem um flash, que é esse vestígio que eu estou falando. Depois vem o episódio, depois daquele episódio vem o segundo episódio, terceiro, quarto. Depois tem uma pequena historieta que seria aquilo que eles falam que é o programa da semana. Na outra semana vem o outro. Tem vários nomes para isso. Eles chamam isso de capítulo, né? Um novo capítulo. Então, primeiro tem os episódios, que são as cenas, a tomada, aquilo que foi filmado para aquilo. Agora, depois vem aquele conjunto de episódios. Esse episódio forma o capítulo. No fim, você tem uma série de capítulos, você tem o seriado. Você já sabe toda a história, já sabe o que aconteceu. Mas tem que começar aí, onde nós falamos, no início, do princípio, do começo. Não tem jeito. Valdo, aqui Sim. Em cima. Falando sobre ciência, né? Você falou que o futuro da ciência, você não enxerga muito futuro nessa ciência, onde não se estuda o próprio ego e onde vai se perdendo cada vez mais a cosmovisão. Então, a ideia de que a ciência hoje crie cada vez mais especialidades e subespecialidades, né? As academias, as universidades cada vez compartimentalizando mais o conhecimento. Isso não seria uma maneira de a gente se distanciar? Não, seria não. O caminho é por aí. Tem que avançar muito para depois a pessoa, então, começar a ter os glimpses. Ela tem uma insinuação, lampejo. Entendendo? Ela viu alguma coisinha. Então, é bom que haja diversificação. É inevitável. Isso é positivo. Se olha, a maior prova sou eu. Eu mesmo estou fazendo isso. Quantas especialidades nós já temos? Quanto? 350? Mais de 350 especialidades. Isso são ciências. Agora, com o dicionário que eu estou fazendo, é pior. Esse é pior. Que eu estou entrando agora em áreas de pesquisa com logos, com a ciência, que a gente ainda não falou nesse nível. Tem vários aqui. Você está entendendo? Que vale a pena pensar. Então, você veja bem, só para te falar alguma coisa, quer ver? Olha só os nomes, como é que já mostra, são além desses 350, porque isso aqui não tem na relação aí, que essa relação que eles estão fazendo é da enciclopédia, não é do dicionário. Mas, por exemplo, para iniciativologia, isso não tem. Micro-universologia, TAC-projeciologia, como é que fica? Mega-perfilologia, como é que fica? Volitaciologia. Entende? Agora, autopreferenciologia. Aí, preferência. Vocês nunca viram uma ciência de preferência? Como é que fica? Então, por aí vai. Tem uma série já longa delas. Autorrecinologia. Recinologia, no caso, é reciclagem interconsciencial, mas sua, auto. Intercooperaciologia, quer dizer, a ciência da intercooperação. Então, tem mais uma série longa desse processo. Então, isso aí é importante, porque assim a pessoa começa a raciocinar uma visão mais ampla. Então, dentro da monovisão, ela começa a ter uma monovisão mais rica. Então, a ciência nisso não está errada, não. É um caminho. Então, por exemplo, a última que eles arranjaram de logia é a nanotecnologia, por exemplo. É uma das últimas que tem aí.
ela vai ajudar muito, já está ajudando. É por aí, vocês estão certos. Qual a relação entre energia estática e a EC? Olha, energia estática, isso existe, mas agora uma coisa muito séria que a gente tem que notar é o seguinte: o eletromagnetismo, ele funciona em cima de você e entra em relação com isso, mas é um tipo de eletricidade ainda, ou de energia, que é muito físico. Eu, por exemplo, essa semana, a Graça lá me arranjou um edredom que eu então fui usar. Na hora que eu fiz assim no escuro para acender, eu ia acender a luz, sabe, da cabeceira, eu fiz assim, o quarto iluminou. Eu disse, nossa, é muito eletromagnetismo, isso não é bom para mim, entende? Não é bom por causa dos meus processos, eu não gosto de ter muito eletricidade. Então, na mesma hora, eu tirei, coloquei uma cobertinha de favela em cima de mim, bem fininha, fiquei quietinho com o negócio. Mas agora, o quarto ficou claro. A hora que eu vi assim, para tirar o edredom. Agora, que força que não tem o eletromagnetismo ali. Agora, eu não sei como é que foi carregado aquele eletromagnetismo, mas comigo tem muito disso. Se eu não tiver cuidado, o negócio vai ampliando. Eu, para mim, tem relação com o processo de ectoplasmia. Como podemos otimizar nossas síntese polimáticas de contexto extrafísico no nosso dia a dia? Terceira linha da parafatologia. A síntese polimática de contexto extrafísico, o problema é anotar tudo que tem de parapercepciologia. E a pessoa vê como ela caminha com isso. Agora, quanto mais ela fazer os apontamentos e registros, mais ela pode crescer. Quais são as diferenças entre os extracons e os paracons? Terceira e quarta linha. Extracons são aqueles extrafísicos. Paracons também são. Agora, aí o que nós queremos falar são aqueles que dizem respeito à magnitude do que a pessoa está estudando. Então, dentro da sua megafocologia, o seu objetivo, qual é o com magno? É esse aí. Você arranja o nome que você queira. Poderia detalhar o efeito halo da cultura parapsíquica sobre a consecução da autoproex? Efeito halo da cultura parapsíquica, é efeitologia. Nós já falamos disso aqui também. Você quer falar alguma coisa sobre isso? É bom, é a sua área. E ele ainda pergunta, qual a amplitude, o alcance desse efeito halo? A questão é que essa vida, o professor Valdo sempre coloca, que a vida é energética. E parapsiquismo, a influência da dimensão extrafísica nela ocorre ininterruptamente. Então, quanto mais a pessoa domina o parapsiquismo, maior vai ser a sua performance em qualquer área de atuação, seja na vida profissional, vida familiar, na questão do voluntariado e principalmente na sua assistência. Então, o efeito halo é isso, quer dizer, ele vai transbordando para as diversas áreas da vida da pessoa, repercutindo no seu desempenho, na sua performance dentro da ProEx. Não, a maior prova disso sou eu, na minha condição de Consim Cobaia. Os pequenos sucessos que eu alcancei nessa vida, tudo eu devo ao esforço enorme do parapsiquismo que eu tenho levantado essa lebre desde os 3 anos de idade. Isso aí tem sido, vamos dizer, o assentamento, o platô, aonde eu estou formando, erigindo e construindo tudo que eu tenho feito. Poderia delinear para mim o que deve fazer para ser um polímata? Olha, o processo todo é o seguinte, é você fazer uma holoteca pessoal. O que vocês acham? Eu acho que é um jeito de mostrar para o cara ser polímata. Faça a sua holoteca pessoal e vá em frente. Agora, é uma holoteca que não é para fazer apenas estante, colocar livro na estante para ficar bonitinho, todos os livros da mesma cor azul. Não é isso. O processo é livro que você tem que cuspir nele, sujar, quebrar a folha, anotar. Não é igual aquele cara, mas você não respeita os livros. Lembra daquela conversa aqui, que era do questionamento? Então, não, é o contrário. Você tem que vivenciar o livro. O livro tem suas lágrimas. Que às vezes já caíram lágrimas. A hora que você está estudando, não está entendendo nada. A burrice então sai pelos olhos, escorrega. Isso é a burrice. A lágrima, essa da burrice, é das mais quentes que tem. Ela desce queimando o rosto. Então, veja, isso é que é a polimatia. Quer dizer,
É o caminho da erudição, é estudar bastante, ver a situação como é que é, ampliar a cultura em todas as áreas. Em Sinergismologia, página 1, poderia comentar o primeiro sinergismo, erudição humana, erudição parapsíquica. Estou tentando trilhar o mesmo caminho seu e do professor Pedro, que já consegue realizar teatricamente esse sinergismo. O Pedro mexeu com você, seria bom você falar alguma coisa. Você não quer falar nada? Não? Agora, o processo todo é o seguinte, o Pedro, você tem toda a razão. Comigo eu estou fazendo força. Agora, o que se passa? O problema todo é o seguinte, erudição humana e erudição parapsíquica. Você tem que estudar muito os seus processos. Então, para isso, você tem a formação educacional ou formal ou cultural sua, através da família, através da mesologia, através da genética, através daquilo que seu pai e sua mãe ensinou a você. Em segundo, a educação formal, na escola, chegando até a universidade, hoje até o pós-doutorado, etc. Tal. Agora, isso ainda não é nada. A terceira que vale, essa que é a mais importante, que chama autodidaxia, autodidatismo. É você estudar por você, fazer aquilo que nós estávamos falando, é você criar a holoteca pessoal sua. Então, esse é que é o caminho. Por aí a gente chega numa erudição maior. Agora, nesse ponto, então, você começa a ver na parte teórica e vivencial o que vem a ser a extrafisicologia. Então, você vai estudar a parafenomenologia. Aí se amplia o processo. Em neossinapsologia, página 2, por favor, comente sobre as multissinapses. Multissinapse é quando a pessoa ela transcende aquela condição dela de aquisição de ideias únicas ou unívocas. Mas ela começa aí agora a assimilar ideias plurívocas, multívocas. Quer dizer, o processo, então, de uma maneira mais ampla. Então, por exemplo, você chega numa neo-verpon, que é uma verdade nova, relativa, de ponta, mas que ela tem uma série de vertentes, de opções, de vieses, de, vamos dizer, vasos intercomunicantes. Então, aquilo se amplia demais. Entre nomeologia, página 2, segunda linha, poderia abordar o trinômio para-intelecção, para-cognição, holo-memória. Para-intelecção é quando você, por exemplo, aquilo que eu estava falando, vem a serenona, fica na minha frente, não fala nada, não entendo toda a mensagem que ela mandou. Agora, a paracognição é o entendimento de você saber alguma coisa que seja extrafísica. E a holomemória é você lembrar, dentro da sua holomnemônica, tudo aquilo que sejam as unidades de sua retenção, de sua lembrança, tudo aquilo que diz respeito, não só a essa vida, mas muita coisa que diz respeito à intermissão em vidas anteriores. Então, isso é que é a holomemória, a memória mais integral, a memória mais abrangente, a memória por atacado. Poderia aprofundar a respeito da abordagem holoscópica no contexto do extrapolacionismo intrafísico? Sim. A holoscópica é na hora que você, por exemplo, uma pessoa que seja projetor veterano, em geral, ele já passou para ter aquilo que nós chamamos de omnivisão. É como se tivesse olhos por todos os lados, inclusive nas costas, que o povo faz muita piada com esse negócio de olho nas costas. Mas veja, aí você vai ter olho à esquerda, à direita, para cima, para baixo, do avesso, do esquerdo, por dentro, por fora, entende? Então, pensa bem, em todos os lados. Agora, lembrando que você é multiangular, ou seja, como é que é o nome? Consciência poliédrica. Você então tem muitos flancos e lados para poder ver. E você coloca um olho em cada um. Os olhos da mosca são poucos. Nós temos mais do que os olhos da mosca. Toda aquela que tem muito olho. Então, o processo holoscópico é justamente isso. Agora, você vai perguntar, mas na prática, como é que isso funciona? Sim, você pegou um assunto, o que você faz?
Você vai dar um jeito de levar aquele assunto para o atacadismo maior da sua cognição. Tudo que você conhece, você vai fazer uma relação com aquilo. Como é que é o nome disso na matemática? Tem um nome. Algoritmo. Então, você vai fazer o algoritmo dessa realidade. Então, é uma associação, mega associação de ideias, mega associação de objetos, mega associação de atributos, mega associação, no caso da megafocologia. Então, você tem muitos megafocos simultaneamente. Isso aí é que é. Por aí você entra no extrapolacionismo intrafísico. Você ultrapassa aquele rame-rame, vamos dizer, aquela rotina boboquinha de todo dia que você está nela. Você vai ultrapassar o processo, você sobrepaira o assunto. Recuperemos da cefaleia diária que tive por 5 anos. Tenho gastrite crônica. Tenho sentido muita vontade de iniciar a TENEPS. As tentativas de gravidez de minha esposa e a falta de retorno financeiro da clínica psicológica podem ser obstáculo para o início da TENEPS? Não, você que tem que ver. Se você está com disposição, veja bem. É difícil a gente falar sim ou não, aí no caso. É você que sabe. Agora, lembre só de uma coisa. TENEPS é para o resto da vida. Olha se você já está preparado para fazer uma coisa para o resto da vida. Aqui o outro. Qual o turning point para se alcançar a parapolimatologia? Eu penso que é a pessoa que tem dificuldade de entrar no megafoco. Então, como aqui muita gente, aqui eu estava falando, todo mundo é polivalente, eles querem saber tudo e participar de tudo e fica às vezes até com ansiedade por causa disso. Isso aí prejudica a parapolimatia. A polimatia tem que ser a pessoa que acabou de chegar da Sibéria e passou dentro de vamos dizer, uma geladeira grande. Como é que chama a geladeira grande? Então passou por ali, o frigorífico lá dentro, ficou uma temporada e saiu. Então aí ela analisa tudo geladamente. É assim que é o melhor para chegar lá. Iniciei a técnica de mais 1 ano de vida no meio desse ano e também comecei uma recém recentemente. Estou separado da minha esposa e não tenho certeza se quero realmente me separar mesmo. Sinto muito falta dela ainda. Porém, comecei a recém, após a separação. Se eu reatar meu relacionamento, vou estar voltando atrás na minha recém? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, coloca a sua esposinha dentro da recém, que tal? Não é? Coloque e vá para ela como se ela fosse uma aura celeste, não é isso? Aquela bela adormecida que você está acordando para o cosmos. Isso é que seria o ideal. É uma saída. Agora, vocês já viram tanto de gente que escreve, está se separando no Brasil? Já viram, praticamente todo dia tem gente aqui assim, né? E outra coisa, às vezes é a mulher, às vezes é o homem. Dessa vez aqui é um homem. Mas tanto faz como tanto fez, tem de tudo. Aqui no B, na página 1, na parafatologia, o senhor colocou na segunda linha o dicionário de sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais. Sim. Eu queria saber, as sinaléticas, elas são acumulativas de uma vida para outra? Cada vez mais. Mas não é só a sinalética, é tudo seu. Mas a sinalética... Tudo é acumulativo. Agora, você tem que chegar ao seguinte, você vai ter um novo corpo, novas energias, uma opção de coisa, genética nova, às vezes, o ambiente, mesologia, a ecologia toda diferente. Você tem que se adaptar a isso. Por isso que, às vezes, a pessoa tem dificuldade de usar aquilo que ela está super acostumada em dezenas de vidas. Ela, às vezes, tem dificuldade. Mas tudo é acumulação. Evolução é acumulação. Agora, chega num ponto que você dispensa a acumulação. Então, por exemplo, a coisa melhor que tem é o dia que nós pudermos deixar o nosso acervo material de conhecimento. Já tem tudo atrás da testa. Isso é que é o ideal. Então, a sua paracerebrologia está com os paradicionários cerebrais de uma maneira totalmente dominadora. Então, você já está com todo o seu conhecimento e sabedoria na ponta da paralíngua. Aqui. Mas não é essa língua, a paralíngua. Então, isso vai ser o máximo. Esse é o caminho que a gente quer. Agora, veja, todas essas extrapolações que eu faço aqui
no caso um pouco até fantasiosas e, vamos dizer, metafóricas, isso ajuda vocês a ampliar a cabeça. Isso não é de jogar fora. Não fica pensando que eu estou fazendo aqui desenho animado de animal falante, tá? A situação não é essa, não. A situação aqui é diferente. Vamos pensar bem o nível que nós estamos falando nisso. Professor Waldo. É importante. Sim. I have a question about language. We are translating books in Germany, for example, Our Evolution. Eles estão traduzindo a nossa evolução para o alemão. Eu sei. And the problem for me is when we translate it directly from English into German, the sentence gives no sense for the German ear. E às vezes o processo de idiomaticidade entre o inglês e o alemão. Eu sei. Now we try to find the new words and we just put in the new words. When you have big problems about languages, the best is to talk with us about the argument, the knowing, the idea, the knowledge. We are going to talk about that. We explain. Okay, thank you. Okay. Professor Waldo, aqui no ar. Estava com dúvida com relação ao serenão. Eles mesmo tendo passado por todo esse processo evolutivo e ter chegado a esse estágio... E você também, e eu também, e o Lóis também. Assim, por ele ter passado e atingido esse estágio de serenão, por ele saber manipular as energias com mais facilidade, ele sofre assédios ainda? Eu não entendi. Assim, os serenões, por eles saberem manipular as energias com maior facilidade, eles sofrem assédio ou eles conseguem impedir que Não, ele sofre até ficar desassediado. Aí ainda não é serenão, mas ele é desassediado. É por isso que eu chamo o ser desassediado, permanente, total. Ser desperto. Esse muda. Aí já começa, ele já fica refratário ao processo do assédio. Aquilo não pega nele. Você está entendendo? Ele fica com o corpo fechado. É assim que o povo fala, corpo fechado. Você vai entender o que eu estou falando. O verdadeiro corpo fechado é essa pessoa. Você não fica pensando que na Umbanda, que em Umbanda tem corpo fechado. Não tem, não. Eles falam nisso, mas não tem. Entendeu? Porque o Exu não tem corpo fechado. Você está entendendo? Valdo, dentro dessa pergunta, você já acompanhou uma rotina assim, de vida de um serenão? Como que ele consegue esse anonimato, assim, vivendo essas coisas, né, que a gente está vendo você falar, da polimatia, do conscienciês? O universo deles não é o nosso. O nosso é um micro-universo. O deles é o médio. Não, pois eu quero saber como que ele vive no micro, estando no macro ao mesmo tempo. Pois assim. Mas agora o processo, então, eles ficam muito introspectivos. Por isso que o negócio da introspecção é importante. Há muita interconsciencialidade. Eles sempre são pessoas... Diminui da extraconsciencialidade. Eles sempre são pessoas mais isoladas, mais assim... vidas mais exóticas. Você não pode falar que seja isolado, porque eles estão trabalhando, estão ajudando os outros. Agora, eles podem ajudar à distância mais do que uma pessoa que está na cara com eles. Não, fala intrafisicamente, a vida intrafísica deles. Mesmo intrafisicamente. Eles podem ajudar muito através da energia. Uma vez você falou que perguntou para um operador e falou que já teve serenão milionários, né? No caso, ou bilionário, não sei. Pode. E como você acha que ele usava o que ele fez, né? Ele deve ter feito alguma coisa por aí, também não vi. Precisava examinar esses bilionários, o que fizeram. Outra coisa, tem muito bilionário que às vezes não aparece, você não sabe quem é. Não fica pensando que a Fortune e todas essas aí, essas revistas, esse negócio todo, a Forbes e etc., eles não sabem tudo, não. Tem muita coisa que eles não sabem. Aquilo é o que aparece, é aquilo que dá. Mas tem muita gente que tem muita coisa calada. Outra coisa, e aqueles mendigos que morrem milionários, milhões de dólares? Há pouco tempo aconteceu um desses nos Estados Unidos. O cara morreu, descobriu milhões de dólares na casa dele. Cada um faz o que pode, né? Como é que fica? Você pensou, o cara chega lá e encontra 6 milhões de dólares na casa do mendigo. Tudo guardado, bonitinho, certinho, bem arrumado. Isso foi uma das coisas que eles marcaram, foi isso.
Não, o dinheiro está muito bem protegido, não ia estragar nunca. Fazendo o quê? Quer dizer, o cara deve ter passado muita necessidade noutra vida. Nessa ele veio e falou assim, vou resolver isso tudo e vou guardar comigo. Agora, depois de soma com aquele dinheirão todo, aí quem é que vai fazer a farra com aquilo? Parece que foi tudo para o governo. Porque não tinha descendente, não tinha ninguém. Agora, são só 6 milhões de dólares, isso não é nada, né? Ainda é pouco. Você pensar bem hoje. Professor Os caras nos Estados Unidos roubam bilhões. Milhões, não vale nada, é bi. Sim? Aqui. O senhor escreveu alguma coisa no dicionário sobre a autodefiniciologia, por exemplo? O que tem? Se tem escrito alguma coisa. A definologia eu tenho todo lado. Definiciologia. Definologia, definologia, é o primeiro tópico aqui, no verbete. Auto, quer dizer, a definologia é sua. Pode ser heterodefinologia. A autodefiniciologia poderia estar relacionado com o megafoco da consciência? Pergunta para ela. Ela que tem que ver, né? O que ela quer fazer, o que ela quer dizer com isso. Tudo é possível. Olha bem o sentido, o significado de cada palavra e vê a aplicação se está correta. Aí tudo é possível. Você pode colocar os sufixos, afixos e prefixos, todo tipo. Depende do que é. O caso é ver se está correto. Tudo que descendo do latim, muita coisa do grego, a gente tem que ver por aí. É o caminho. Agora, o que mais que ficou faltando para a gente cogitar? Por exemplo, a autopreferenciologia, eu uni isso, sabe? O que tem? Que antes você falou da autopreferenciologia. Sim. E eu fiz relacionamento com a autodefiniciologia. Mas autopreferenciologia está referida ao tipo de definição da consciência? É o tipo da sua... O que você gosta? As preferências. Sua predileção. Sua predileções. tendência. O que você gosta? Seu lazer. Tem muitos nomes para isso. Uma das coisas também é o seguinte, como é que chama diversão? Lazer. Tem um nome, até em inglês. Mas é o lobby. O lobby do quê? Do hobby. Porque está referida... Você já ouviu falar no lobby? E sabe o que é hobby? Sim. Agora, o lobby do hobby é o que a pessoa faz. As escolhas. Ela faz um lobby pessoal para julgar a carta de madrugada, de noite. Então arruma os amigos, arranja cachaça, deixa em casa e perde um tempo danado. Tudo olhando as cartas. As cartas não dão para explicar nada para a pessoa, porque aquilo é só aritmética. 2 mais 2, 2 mais 3, 1 mais 3, né? Não resolve nada. E a pessoa fica meses e meses, noites e noites. Como manter a anticonflituosidade íntima para com os outros sem se deixar influenciar pela entropia do outro? É só a pessoa não se deixar influenciar. Tem mais coisa para falar para a pessoa assim que está essa perguntando aqui? Eu não vejo jeito. O problema é o seguinte, vergonha na cara, chama. Esse que é o livro que eu chamo de vergonha na cara, porque não tem outro jeito. O que você vai falar mais? Além da vergonha na cara, não tem mais nada. Aqueles alienígenas que se falam na mídia de forma humanoide, de 1 metro de altura, olhos grandes, cabeça enorme, são humanos? Se sim, todos humanos no universo têm características gritantes do planeta a planeta? Não, humanos eles não são. Você pode chamar que são humanoides, quer dizer, faz que vai, mas não vai. Faz que é, mas não é. São parecidos. Sob a autocura, se não existe heterocura, os excepcionais, síndrome de Down, microcefalia, nunca vão melhorar pelos nossos cuidados e amor que damos a eles. Não, ajuda, mas você não cura. Ajudar é uma coisa, você fazer curativo é uma coisa, você fazer paliativo é uma coisa, cura é outra. Você está confundindo paliativo com cura. Vai estudar, veja no dicionário, o que é paliativo? O que mais?
Às vezes eu sou obrigado a falar tudo na cara, não tem outro jeito, né? Se nós estamos falando de cura, paliativo é uma coisa. Agora, uma coisa que a gente pode chamar aqui é o seguinte: existe um negócio que se usa como paliativo, como é que chama? Placebo, que é a placebologia. É bom ele estudar. Você já ela é uma senhora. Você tem que estudar o processo aí do placebo. Às vezes, placebo é uma coisa. Agora, cura não. Cura é a remissão. É eliminar aquela patologia. Ela não tem mais nada com você. Isso é só você que consegue fazer. O mais é paliativo, o mais é curativo, o mais é placebo, o mais é tapiação, o mais é coisa superficial. O mais chegou, mas não entrou. Então não resolve, ainda não deu. Nós estamos falando hoje só de assunto mais transcendente, mais difícil de entender. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estão entendendo? Não, né? Ele está precisando de microfone. Senhor, aqui não... Você demorou a falar. Espera aí, 2 minutos, né? Pode falar. Aqui na página 1, em parafatologia, essa parte aqui da primeira, segunda, terceira linha, as sínteses polimáticas dos contextos extrafísicos. Como que a gente pode traçar isso? Como é que a gente pode entender essa questão? Não, isso aí eu já falei. É quando a pessoa começa a ter uma visão de conjunto, por exemplo, pela pangrafia, e ela caminha para a cosmoconsciência. Na hora que chega nisso, ela tem síntese polimática, que o conhecimento dela fica abrangente e ela pode resumir aquilo para entender a coisa melhor. Então, os contextos extrafísicos ficam menos complexos, que ela já fica lá dentro, ela já entende aquilo com mais consciencialidade, fica mais claro, entende? Então, sínteses polimáticas, quer dizer, são sínteses de alto nível cultural do ponto de vista da vida extrafísica. Agora, o que é que leva a isso? A pangrafia, que é o conjunto de parafenômenos, ajuda nisso. E a cosmoconsciência ajuda ainda mais, porque você tem uma visão do cosmos de uma maneira também atacadista, grande, panorâmica, entende? Eu ia falar disso mesmo, a respeito desse processo cíclico de síntese e análise, né? Porque a polimaticologia... Agora, no fundo, você pode começar a pensar nisso seguinte, por exemplo, pangrafia é uma síntese de processo de registro. De percepção. Cosmoconsciência é uma síntese de consciencialidade. De compreensão. Por aí vai. Você tem uma série de condições dessas, você pode estudar. Olha bem os prefixos que a gente usa como poli, como mega, como holo, como ultra. Por exemplo, uma das piores que tem aí é ultra-exegética. Então, mas é esse processo todo que vai culminar lá na frente com numa coisa só. Numa coisa só, que seria a holocognição. Isso, com consciência, né? Isso aí vai aumentando a semântica. Consciência livre é isso. Do sujeito até ele largar. E agora, outra coisa, eu queria te perguntar, que é uma coisa óbvia, né? Mas como é que fica a priorologia, né? A prioridade da polimatia em relação à polimatia? É a hora que a pessoa se liberta. Veja bem, para a gente entender isso, vamos entender essa expressão, consciência livre. É uma consciência extrafísica liberta. Já foi dado 13 de maio evolutivo para ela. Ela tem total liberdade de manifestação. Conclusão, então. O conhecimento liberta o homem, liberta a consciência. Enquanto nós ainda somos ignorantes de alguma coisa, nós somos escravos daquela ideia que nós ignoramos. A hora que você domina a ideia, você se liberta. Então, a evolução nada mais é do que a libertação pela cognição. Se você começa a entender isso, você vai entender a polimatia, vai entender a erudição, vai entender o processo todo de, vamos dizer, toda essa holocognição que nós chamamos.
Então, é a libertação. Sim, Por que que é? Agora, então, veja, isso que nós chamamos da prisão, o que seria a prisão? Essa ignorância. O que seria? É a pessoa que sofre por desconhecer. Sim. Ela, então, ela tem amargura, ela tem, vamos dizer, ânsia dentro dela por ignorância. Conclusão, todo conflito mostra uma ignorância da pessoa absurda. Aquela que está atingindo mais a ela naquele momento evolutivo. Isso é que é o conflito. Sempre tem uma ignorância atrás disso, muito séria. Então, o problema nosso é acabar com a ignorância, que nós vamos acabar com os conflitos e vamos acabar com tudo que diz respeito a essa prisão cognitiva. A verdadeira interprisão, que é uma pessoa que está presa a outra, é devido à ignorância dupla, recíproca, mútua. Agora, chega no ponto que uma pessoa faz a recomposição. Ela ficou consciente daquilo, ela se liberta. O outro fica preso. Fica preso com ele. Então, a última libertação é intraconsciencial. A última, vamos dizer, limpeza do processo de assédio é o autoassédio. O processo todo roda, vem para dentro de você. Então, todo o processo não é centrípeto, de fora para dentro, não. É centrípeto. Ele tem que sair de você para o resto. Se a pessoa começar a entender isso, ela vai começar a fazer o quê? Abrir mão, nunca mais vai ser miserê, vai começar a fazer interassistencialidade, vai entender os outros, não vai pensar mal dos outros, muito embora ela pode ser até irreverente para ser docente, para explicar, para dar aula. Isso faz parte do serviço. Então, o professor não pode chegar e ser tímido, e nem também ser tíbio, quer dizer, medroso. Ele tem que falar as verdades todas, tem que mostrar peito aberto, intrepidez. Senão, não precisa ser super-homem, não precisa falar Shazam, mas alguma coisa tem que fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa que surgiu agora, veio na memória, mas é um pouco antigo, mas eu acho que dá para... Do curso, você falou agora do movimento centrífugo, né? Quando você fez a primeira parte do curso da TENEPS, naquele dia lá, você falou sobre aquela convergência centrípeta, né? Para poder chegar no centro do sujeito, né? Aí eu ia perguntar, como o contexto era de TENEPS, essa convergência, mas do ponto de vista centrífugo, corresponde àquela centralização da consciência. Tudo caminha para o egão. Para o quê? Eliminar o egão. Sim, então a centralização da consciência. Então é o chamado egocídio. Sim. Você mata seu ego para ficar com o processo multifraterno, ou seja, da mega fraternidade, ou a max fraternologia. Então, mas nisso aí, a TENEPS, pela exteriorização de energia, tem fator primordial, né? Tem, é básico. Porque não é só a coisa do atributo, para ser prático, você tem que fazer a exteriorização. Por isso que a gente fala muito da questão da RESEC ser a reciclagem existencial e a RECIN ser a intraconsciencial. E a pessoa tem que começar primeiro pela existencial, que é de fora, porque ela não tem capacidade de mudar o temperamento dela de uma hora para outra. A verdade é essa. Não, até para sobreviver. A maioria das pessoas já fizeram curso intermissivo aqui, e elas têm uma coisinha no temperamento, está atravancando tudo que ela faz. Como é que fica? Uma megalomania que a pessoa tem, pronto. Ela tem lucidez quanto aquilo, teoricamente ela sabe o que está certo, o que está errado, no entanto, ela comete os erros na prática. Mas ela ainda não consegue segurar esse impulso. Tudo é impulso. Sim, mas aí externamente, na vida dela, sobrevivência, ela vai tentar minimizar ou favorecer essa recinha, até porque tem que sobreviver, né? Tá. Agora, um outro nome que você dá nisso era, lembra, fundamentação do ego, né? Mas nesse caso é a fundamentação do ego, mas sem usar, deixando ele no fundo mesmo. Não, e outra coisa, a hora que a pessoa começa a entender o ego-karma, o grupo-karma e o polikarma dentro da holokarmologia, ela começa a raciocinar sobre isso e vai longe.
Eu já pedi aí, agora faz uns 10 dias, se uma pessoa que está querendo fazer a autorreflexão de 5 horas me perguntou, falou assim, eu estou ouvindo aqui, que ele está falando aqui, parece que é um senhor que está ajudando você, uma consciência, para você estudar justamente isso. O que é o mais importante dentro dessa condição, que é a polimatia. O que é o mais importante para você hoje, raciocinar? Mas veja, dentro da Recim, qual é a dificuldade que você tem? O que é que você ainda aguarda, que está difícil? Então você, por exemplo, analisar a sua reciclagem interconsciencial, é só você que sabe. Qualquer palpite que eu der ainda está longe da realidade. É você que sabe onde o sapato aperta. Você tem que ver como é que é. Se você mordeu na língua, não dói, a minha língua não dói. É a sua que dói. Então, o negócio é com você. Então, o intraconsciencial é seríssimo. Então, eu mesmo falei com essa pessoa. Pensa bem, qual é o assunto mais importante para as suas 5 horas? Intraconsciencialmente. O que você tem que enfrentar? Isso talvez seja o melhor assunto ou tema para quem vai fazer pela primeira vez uma autorreflexão de 5 horas. Agora, a pessoa tem que amargurar em cima do mesmo ponto. É o uróboro. Ela tem que rodar ali em torno até que vão aparecer ideias. Agora, pode estar certo, na hora que ela começa a ficar no uróboro, o amparador vem e ajuda. Se a intenção é boa, você está entendendo? Há discernimento, o amparador vem e ajuda. A pessoa vai ter a lampadinha do Walter Disney, lá do cara, como é que é? Do professor Pardal. Vai aparecer a luz. Alguma coisa vai aparecer. É serendipity, no caso, da Nel Verpon. Vai ter. Por isso que a autorreflexão é muito boa. Agora, a autorreflexão, a pessoa tem que lembrar o seguinte: ela vai criar para ela, naquele momento, uma câmara de reflexão. Ali não entra nada, só a reflexão dela. Ela já abençoou o mundo inteiro, todo o cosmos, já beijou pelo popô de criança, abençoou tudo. Ela é gratulatória, ela agradece a existência de tudo do cosmos e dela. Pronto, e aí ela vai pensar o que ela precisa. Se ela se prepara dentro de um nível de, vamos dizer assim, de aceitação e receptáculo desse nível, o amparador vem. Então é como se fizesse um campo de pouso para a ideia do amparador. Você está entendendo? Aquilo vem. É o L ponto do amparador. Vem direto para aquele ponto. O amparador ajuda. Agora veja, a paripolimatia tem a tendência de estudar muito mais a intraconsciencialidade. Isso é inevitável. Agora, isso até um certo ponto é um absurdo, porque é um paradoxo. Porque quanto mais se é pode, se é um negócio grande, a pessoa quer estudar tudo que seja diferente dela. No entanto, ela sempre estuda tudo que é diferente dela a partir do ego. Porque não tem jeito. Vocês, por exemplo, quanto mais você quer estudar os processos do cosmos, é estudo da serenologia. Você está estudando a serenologia para alcançar a serenologia, é um processo seu. Você não pode fugir disso. Está claro? Agora, o amparador, a gente não pode desprezar isso tão cedo, não. A gente tem que continuar com ele. Não descarte o seu amparador, por favor. Isso é importante. Não descarte o amparador. Vamos pensar nisso. Não, só para falar que lembrei de uma frase, acho que o avô dizia, meu pai passava para a gente, acho que no Brasil também tem isso, né? De que tudo que não passa pela cabeça, o corpo, né? Nesse caso o corpo, todos os outros veículos que padecem, né? Então isso aqui, essa L chega no nível de que tudo passa
De forma conjunta, né? Agora, tudo passa, e aqui, de um ponto de vista coletivo, por atacado, pluralizante, vamos dizer, generalista, abarcante, panorâmico. Então, esse é o máximo. Não deixa passar nada, na verdade. Eu, se pudesse recomendar para vocês, todo dia falaria isso. O que é que você está estudando? Você está estudando de maneira abarcante ou isoladamente, dentro de uma linha fina, que não adianta muito? Isso aí é a linha do bambu. Quer dizer, bambu vestido. Isso não resolve. Mas aquele, eu sempre falo isso aqui, né? Por causa das coisas que o tipo de trabalho que eu faço também tem a ver com isso. A importância das que você chama de aproximações simples, né? Para não ter muito erro nessa cosmovisão. A pessoa, às vezes, ela não vê aquela que é a aproximação. Você fala, não, você está falando do mesmo assunto. Não é o mesmo assunto. Porque você vê a nuance, ela não vê a nuance. Aquele negócio que a gente começa com o entretom. Entretom é uma coisa difícil da pessoa. A gente começa com associação livre, até para fazer banco de dados, eu falo para o pessoal, né? Mas depois o refinamento do negócio, para você poder ter a compreensão menos errada ou mais correta. Ainda mais quando é de código. É o refinamento. Vocês aí na computação tem um negócio da... Tem isso. Refinar. Cada vez mais. Agora, aquilo... E você pega um erro só sobre cores, tem milhares de cores. São as nuances dentro da cibernética. Não, você vai numa nuance, vocês estavam chamando de algoritmo, a gente chama, nesse caso, de compreensão de modelo. Agora, por exemplo, um algoritmo, o ideal é você ter uma tela de 1 km². Exatamente. Para fazer o algoritmo. Deitado. E outra coisa, letra desse tamanho, dentro da tela de 1 km. Você já pensou o que você não pode pôr ali dentro? É por aí mesmo. Então aí você vai falar, não, eu tenho a enciclopédia britânica dentro do meu algoritmo. Esse é que seria o ideal. Colocar a enciclopédia britânica dentro do algoritmo. Você já pensaram, se eu chegar aqui um dia trazer uma folha para vocês e falar assim, aqui está o algoritmo da enciclopédia da Conscienciologia. Isso não adianta, eu vou tapear vocês. Que não dá a gente tem esse projeto do Roberto e Mas não dá para fazer só numa página, vai ficar sempre tacanho, pequenininho, de pé quebrado. Do ponto de vista da estrutura, a gente tem como fazer assim. Não, ok, estou de acordo. Gente, eu agradeço muito vocês, a paciência de vocês, da gente debater esses níveis mais avançados do mental som. Muitas graças. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 104 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 11 perguntas online e 41 votos presenciais. Hoje os recados são da Eliane sobre o curso Higiene Consciencial, o Loche sobre Balanço Existencial, a Dulce sobre o curso Verbetografia e a Sandra sobre o curso Desperticidade. Você sabe reconhecer o seu melhor padrão de saúde consciencial? É aquele padrão que você fica produtivo, equilibrado, cheio de energia e com o seu potencial assistencial ligado no máximo. É o denominado conceito do seu padrão homeostático de referência. Para discutir esse e outros temas correlatos, como a voliciolina, o estado vibracional, assins e desassins, profilaxias dos auto- e heteroassédios, nós convidamos você a participar do curso Higiene Consciencial, nos dias 2 e 3 de janeiro, no campus da OIC. Esse curso será um curso de imersão. Teremos trabalho de campo em colchonetes. Então, à vista, o curso está R$ 190 e pode ser parcelado em até 3 vezes de R$ 70. Ok? Então, estão todos convidados. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, 2012, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, que é o período do carnaval, de sábado de carnaval até a terça-feira.
Esse curso, como o nome já diz, a proposta é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus erros, acertos, conquistas, realizações, omissões e resultados. E a partir daí, estabelecer um plano de ação para que a pessoa possa melhorar a sua performance, o seu resultado na Proexis. Nós contamos com em torno de 20 professores que vão apresentar uma série de atividades para que a pessoa possa fazer esse balanço. Vamos aqui dar alguns destaques. Nós vamos ter, por exemplo, a conferência com a professora Adriana Chalita sobre perfil assistencial grupo kármico. Nós vamos ter também a professora Nina Rosa, que irá falar sobre madrasta e acertos grupocármicos. Lembrando que o tema deste ano do balanço existencial é grupokarmalogia. Nós vamos ter também a professora Milena Mascarenhas falando sobre arrimo energético. A professora Laisa Pamela falando sobre adoção, numa visão da conscienciologia. O professor Cristóvão Pérez falando da cuidadologia e Proex. Professor Everton Santos falando sobre a condição do apoiante, principalmente no caso dele, trabalhando com o professor Valdo Vieira. Também nós vamos ter o tema dupla evolutiva sendo abordado pela professora Mabel e pelo professor Flávio Bononato. Isso tudo dentro do curso Balanço Existencial. Então, contamos com vocês entre os dias 18 e 21 de fevereiro, aqui no Discernimento em Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Só um lembrete, agora até o dia 31, ou seja, sábado, ainda temos um preço menor, tá? Ainda com desconto. Então quem aí estiver se programando, aproveita até o dia 31 para fazer a inscrição. Pode ser feito também através da internet pelo site da Apex, ou diretamente aqui no CAEC ligando para cá. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da Pré-IC, da Verbetografia, em parceria com o CAEC, nós convidamos vocês para o programa Verbetografia, intensivo semipresencial. Esse curso vai ter uma turma, né? São 2 programas, na verdade. Uma se inicia em janeiro, de 9 a 12, segunda a quinta, né? E em fevereiro, de 23 a 26, de quinta a domingo, após justamente o balanço existencial, tá certo? O horário do curso é sempre de 8 às 20 horas, durante todos os dias. Então, você pode fazer as inscrições no CAEC, diretamente na secretaria, e as vantagens de fazer o curso é que você tem um ambiente totalmente otimizado, né, para a escrita dos verbetes. E, como vocês sabem, a meta nossa é de compor 500 neoverbetógrafos, compondo a enciclopédia da conscienciologia, e isso, na verdade, é uma autoinserção que você vai estar fazendo nessa mega GESCOM grupal, tá certo? Compondo, então, preparando melhor o seu autorrevezamento. Então, estão todos convidados e até o curso. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para divulgar o curso Desperticidade. Você admite a possibilidade de atingir a desperticidade em 3 anos? Agora estamos atualizando a pergunta, né, que era nessa vida humana para 3 anos, de acordo com a ANEL Verpon do professor Valdo. Esse curso irá ser realizado de 29 a 31 de dezembro no campus da OIC, de quinta a sábado. As inscrições são feitas pelo CAEC. E importante frisar, são 3 campos energéticos, um desbloqueio encefálico, exercício de expansão energossomática, energoduto interassistencial. Os EPICONs, Cristina Aracaki, Moacir Gonçalves e Marina Tomás.